Oi pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, recentemente eu lancei um vídeo aqui no Ministério que o título era a falsa com interrogação, né? A falsa percepção de que temos mais quadrinhos sendo lançados hoje. Esse vídeo ele dialogava com um texto do Érico Assis, publicado na coluna do Érico no Omelete no dia 3 de setembro. Nesse texto, o Érico, baseado em dados do Guia dos Quadrinhos, ele aponta que, ao contrário da intuição de que nós temos mais lançamentos e mais editoras publicando hoje, esses dois números, né, tanto de lançamentos quanto de editoras, está caindo desde 2015. Houve uma crescente até 2015, depois uma queda. Nesse vídeo anterior, vou deixar linkado aqui para vocês verem, quem tiver interesse, eu comprei a hipótese do Érico, né, de que é bem provável, ele reconhece os limites dos dados que ele tem, que são os dados do Guia dos Quadrinhos, e bom, mesmo com esses limites dos dados, ele diz que é provável aí que nós tenhamos menos hoje. E eu comprei essa hipótese do Érico, e essas hipóteses, né? E pensei algumas coisas a partir dela, né? Assim, e tive a discussão lá. Bom, quando eu terminei o vídeo, eu fiquei pensando em outras coisas, né? Acho que aquele vídeo ficou com algumas lacunas. E a minha ideia aqui é tentar continuar a discussão, né? Eu vou deixar o link tanto do vídeo que eu fiz, quanto do texto do Érico. Mas vamos lá, né? O seguinte, né? O Érico disse que, comprando a hipótese, né, que nós temos menos lançamentos hoje do que tínhamos em 2015, que foi o teto. A questão é a seguinte, será que menos lançamentos significa menos quadrinhos? Eu penso que não necessariamente. Vamos lá, né? Bom, vamos pensar, né? Depende do que a gente considera menos quadrinhos. Vamos pensar que até relativamente pouco tempo, o nosso mercado era um mercado baseado em revistas. Ou seja, né, nós tínhamos aí diversas, pegando o contexto de super-heróis, né, diversas mensais de super-heróis, a Marvel, só da Marvel chegou a ter 10 pelo menos, né, 10 mensais de super-heróis. Nós fomos recuar mais no tempo. Essa questão que nós chamamos de graphic novel, ou os encadernados, era coisa rara, né? Essa mudança, né, desse mercado dos quadrinhos focado nas revistas para um mercado mais focado em álbuns, ela é recente, é coisa aí da última década. E tá certo, né? 2015 não é tão longe assim, mas está nessa década na qual nós vimos essa passagem. Vamos lá, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é de se esperar que um mercado cujo foco sejam as revistas seja um mercado no qual nós tenhamos mais lançamentos, né? Em termos dos volumes lançados. Não estou contando tiragem, mas pensa o seguinte, né? Digamos que o Homem-Aranha ele tenha 2 revistas mensais. Chegou a ter 2 revistas mensais. Isso significa que nós temos 24 edições dedicadas só ao Homem-Aranha durante um ano, né? 24 edições. Às vezes 2 mixes, por exemplo, dedicados ao Homem-Aranha. Vamos supor que os X-Men tenham 3 revistas mensais. Nós temos aí 36 edições dedicadas aos X-Men. Então, repare, isso aumenta. Agora vamos supor que o Homem-Aranha ele tenha uma revista mensal e outros 2 títulos são lançados encadernados. Nós temos aí 2 encadernados, talvez, de cada título, né? 4 encadernados. Então são 12 mais 4, né? Então são 16. Nós tivemos a mesma quantidade, estou fazendo uma hipótese aqui, não é uma hipótese, eu não estou pegando dados reais, estou dando um exemplo, né? Isso aqui é hipotético, né? Então, em vez de ter 24 edições, nós tivemos 12 mensais e 4 encadernados, caiu para 16. Então, repare, né, não necessariamente o número de edições cair significa que nós tenhamos menos quadrinhos sendo lançados. Assim, né? Não significa que nós tenhamos menos quadrinhos sendo lançados. Então, com essa passagem de um mercado, que eu estou dizendo, centrado em revistas, para um mercado cada vez mais centrado em álbuns, ou então em séries curtas, a gente vê, por exemplo, os mangás sendo lançados hoje em edições bem volumosas, né? A gente pode ter uma redução de títulos, uma redução de volumes com mais variedade. A gente pode ter, talvez, é possível isso, né? Matematicamente é possível. Nós temos menos volumes sendo lançados, mas mais títulos, ou seja, mais quadrinhos diferentes sendo lançados. Eu estou chamando de título aqui uma história ou
ou, sei lá, uma série, por exemplo. Homem-Aranha é um título, Amazing Spider-Man é um título, né? É um título, né? É um título que tem 12 edições no ano. Só que se Amazing Spider-Man for publicada as 12 edições num encadernado só, continua sendo um título e uma edição no ano, né? Uma coisa é, a gente pode ter Amazing Spider-Man publicado de diversas formas aqui no Brasil. Então, reduzir o número de edições, o número de volumes, não significa diminuir o número de séries. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, é possível que nós tenhamos um número menor com mais variedade. E o seguinte, essa não é só questão de uma migração da revista para o álbum, há também uma tendência recente de nós temos um número maior de edições volumosas. Pensem nos ônibus, ou nos ônibus, o pessoal fala que o plural é isso. De todo modo, o nosso primeiro ônibus aí da Marvel foi ano passado que saiu no Brasil, foi em 2020, foi o ônibus do Conan. Esse ano temos basicamente um ônibus por mês. E, assim, deixando de lado a questão da variedade agora, e pensando só na questão da quantidade, né, Um ônibus, ele pode valer aí por 15, 20 edições de uma revista mensal, né? Pensem nisso, a gente tem um ônibus de 1.200 páginas, né? Um ônibus pode valer aí por 15 revistas mensais. 2 ônibus lançados aí, bom, quanto que... Então, mesmo na questão quantitativa, né, talvez uma redução no número de volumes não impacte, né? Um critério que seria bom seria o número de páginas lançadas. Porque será que o número de páginas de quadrinho lançadas diminuiu no Brasil? Será que o número de páginas teve uma redução? Ou nós trocamos um 6 por meia dúzia e passamos a ter menos edições mais volumosas? É claro, minha gente, que esse fato de ter menos edições mais volumosas, é claro que isso impacta no preço, né? Talvez, isso aqui é um dado, né? Sei lá, comprar 10 números de uma revista mensal pudesse sair até mais caro do que um ônibus, por exemplo. Talvez. Só que o ônibus você dá aquilo de uma vez só, né? Você dá aquilo de uma vez só. Então é claro, né, que tudo isso está relacionado, tem questão de preço aí. Mas, de todo modo, pensando só a quantidade de coisas lançadas, né, pode ser que nós não tenhamos menos. A gente pode estar trocando 6 por meia dúzia. Ou pode estar crescendo, né? De todo modo aqui eu estou problematizando a ideia para a gente pensar. Vocês vão ver onde eu quero chegar com isso, né? Espero que não esteja ficando tão confuso. Bom, resumindo até agora, né, nós podemos ter menos volumes, e uma variedade maior de títulos. E nós podemos ter menos volumes, uma quantidade maior de páginas. Tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível. E esses dados que o Eric usou do Guia dos Quadrinhos não iluminam essas questões, assim. Eu ouvi, por exemplo, que a Panini publica 20 mil páginas por mês. Uma coisa que seria interessante é comparar, né, como é que é o número de páginas de quadrinhos publicados aí durante a última década, mensalmente ou anualmente, né? Essa problematização que eu estou trazendo aqui invalida aquilo que o Érico Assis trouxe de modo algum. De modo algum isso diz que aquilo é irrelevante, né? Significa o seguinte, e aqui é o ponto que eu quero trazer para discussão de maneira mais intensa nesse vídeo. Significa que o Érico fez um esforço com dados disponíveis, com dados públicos disponíveis. Dados que, é claro, do ponto de vista estatístico tem seus problemas. Por exemplo, no Guia dos Quadrinhos, o preenchimento é automático, né? Então isso pode gerar viés, estatisticamente falando. Não vou entrar nessa discussão, mas ele fez um esforço com dados disponíveis. E a partir dos dados disponíveis, ele trouxe uma questão sobre o nosso mercado que desafia o nosso senso comum, que diz que nós temos cada vez mais, né? Nós temos cada vez mais. Ele desafiou nosso senso comum nisso. Mas mais que isso, para mim, o texto chamou atenção para a insuficiência de dados e de uma sistematização de dados sobre o nosso mercado editorial, sobre o mercado de quadrinhos no Brasil. Para mim, o grande ponto é esse, né? Com dados
que são cheios de buracos, a gente sabe disso. O Érico desafiou nosso senso comum, e ao desafiar esse senso comum ele diz, nós precisamos de respostas melhores. E é isso que eu fiquei pensando, nós não temos dados, por exemplo, eu sou só leitor, né? Eu estou aqui, bom, vou lá, compro o gibi, leio, comento aqui, mas eu fico pensando, né? Essa falta de dados e essa falta de uma sistematização dos dados dificulta o mercado pensar a si mesmo. Dificulta, por exemplo, quem quer lançar uma nova editora, quem está planejando uma expansão de uma linha editorial. Boa parte do que é feito no nosso mercado editorial é feito a partir da intuição. E é claro, né, tem gente aí no mercado há muitos anos que tem certos feelings, né? E aí, bom, vai bem, mas nem sempre isso dá certo, né? Nem sempre isso dá certo, até porque às vezes esse feeling não pega certas mudanças no cenário. Então, essa ausência de dados mais palpáveis, que nos ajude a pensar, ela realmente é ruim. Ela é ruim. E aqui, esses dados, né? É claro, a gente pode aí, o próprio mercado poderia disponibilizar mais isso, mas até uma pesquisa acadêmica sobre o nosso mercado editorial, né? Isso poderia render algo, assim. O pesquisador ele enfrentaria desafios, né? Ele teria que criar metodologias aí para acessar alguns, para fazer, sei lá, para a partir do pouco que tem, inferir. Mas assim, eu lembro de uma pesquisa que eu vi anos atrás sobre o mercado editorial aí focado em livros, né? O cara trouxe diversos dados interessantes, como, por exemplo, uma parte considerável do nosso mercado editorial é movido por livro didático, né? Bom, a partir dos dados que ele teve, ele levou isso, né? E isso foi uma questão muito interessante foi no evento na FRJ que eu fui naquele dia, né? Enfim, né, minha gente? Muita decisão é tomada a partir de intuição. E se o texto do Érico deixa uma lição, é que nem sempre as intuições traduzem a realidade. Pode ser que sim, mas nem sempre. Enfim, minha gente, é isso. Tá aí uma discussão. Bom, claro que a minha discussão continua com lacunas, né? Mas eu achei o texto tão interessante e com provocações tão relevantes que fiz um vídeo e resolvi fazer um segundo. Espero que tenha gostado. Gostou? Compartilha, já sabe tudo, né? Compartilha, comenta, dá teu like. Bom, tem os links aí, tanto da Amazon quanto da Panini na descrição do vídeo. Caso você fazer uma compra nessas duas lojas, numa dessas duas lojas, e usar esse link, entrar por ele, ajuda demais o canal. Para então por aqui, minha gente. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.